Estamos chegando no horário aí, pessoal. Vamos lá. Vamos aguardar o pessoal entrando na live aí, conforme nós combinamos, às 21h30, a gente vai estar fazendo aí, então, depoimento. Está se organizando aqui, tá? Agradecemos a você que está entrando aí, que já está junto conosco nessa live. Agradecer também a nossa amiga Lornel. Lornel está escondidinha, tem um cantinho aí, né? Também eles estão aqui com minha esposa, minha nora, minha filha, meu genro, Alessandro, também estão por aí. Não tem como todo mundo aparecer aqui na frente da live, né? Mas agradecemos a cada um que está entrando aí, a Marilce, valeu, Ricardo, Josi, Vanessa, Everton, André, obrigado por estar aí. Que bom. Alguém pode nos dizer como é que está a imagem? Melhorou? Porque nós havíamos feito antes uma live, aí a imagem estava ruim, agora melhorou. O som está bom, pessoal? Como é que está o áudio? Está bom? Comenta aí para nós saber como é que está o áudio. Certo, a imagem também. Estão ouvindo tudo certinho? Tá bom a imagem? Acho que dá para desligar o... Acho que tem. Vou desligar, pode ser? No WhatsApp, às vezes ele fica... Bom, pessoal, como nós havíamos combinado, né? Agora é 21h30 desse Shabbat. Queremos desejar a vocês um Shabbat Shalom. Lembrando que nós guardamos o 7º dia conforme o Eterno nos pediu. Então, a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, para nós é o sábado. Por isso que a gente deseja a você um Shabbat Shalom. Nos propusemos aí de falar de um assunto bastante polêmico. Vamos deixar bem claro aí que a gente não quer que ninguém vá pelo que nós dissermos. Nós não queremos tirar ninguém do lugar onde está. A fé das pessoas, nós não viemos aí para nada. Nós viemos simplesmente para levar para vocês o que está escrito na palavra e o nosso entendimento. Então, para começar o assunto aqui, nós temos aqui o Ederson, eu, Pedro, Paulo, também tem o Leonel, nosso amigo que está por aqui, tem a família, tem minha nora, minhas noras, minhas netas estão por aqui também. E a gente veio da religião católica, a gente passou pelo espiritismo também, passou pela religião evangélica, placas de igreja, né? E aí, dentro dessas nossas caminhadas na parte da religião, a gente começou a perceber que o que está escrito na Torá, o que está escrito na Bíblia, não é o que o pessoal segue. Então, algumas situações, até eu coloquei na live anterior, quando se fala que, como por exemplo, assim, não se deve construir imagens, e a gente percebe que algumas igrejas, falando, não dando assim, aquela coisa por cima sem citar nome, falando da igreja católica. A igreja católica, ela preza muito a questão de imagem, né? E a Bíblia, ela nos traz que a gente não deve construir imagem, não deve se dobrar para a imagem, e as pessoas fazem bem ao contrário do que está escrito na palavra. Então, algumas situações. O assunto a ser tratado hoje, especificamente, é sobre os dízimos, né? São vários dízimos, não é um dízimo. Também aqui na palavra, a gente vê que o que ela traz para nós é que as pessoas que são ricas, as pessoas que têm dinheiro, elas devem vender o que têm e distribuir aos pobres. E o que a gente tem visto hoje, principalmente, agora falando na igreja dos evangélicos, os grandes líderes, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão fazendo bem ao contrário, estão indo um caminho ao contrário, eles são donos de mansões, são donos de prédios, são donos de grandes aviões, e eles estão o que fazendo? Em vez de dar para o povo, eles estão tirando do povo o dinheiro. E o pessoal está dando dízimo de maneira errada. Então, nós trouxemos hoje aqui um estudo que o Éder
há muitos dias ele vem trabalhando em cima, na verdade, há meses já, né? Ele está trabalhando nesse assunto, e o que nós queremos colocar para vocês é aquilo que nós entendemos. Você que é pastor, você que é religioso, você que está acompanhando essa live também, nós não queremos te tirar do teu lugar, não queremos te tirar do teu poder, não queremos mexer com a tua igreja. Mas se nós pudermos colocar para ti alguma coisa que nós formos falar hoje aqui, que seja aceito. E também tem aqui na própria Bíblia, né? Ela diz em Mateus, se não me falha a memória, Mateus 10, que ela é bem clara, que ela diz assim, ó, nós devemos levar a palavra para as pessoas, mas se porventura, na casa ou na cidade não quiserem ouvir, o que nós temos que fazer? Virar de costas e bater o pó das nossas sandálias e seguir em frente. Então a gente não veio aqui obrigar ninguém a fazer o que a gente faz, mas simplesmente orientar o que está escrito aqui. Porque aqui tem tudo o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer, o que devemos fazer, o que não devemos fazer e como devemos fazer. Então, é a partir da vida que o Eterno nos deu, a partir do sopro de vida que ele nos deu, ele deixou tudo escrito, as orientações, as leis. E se percebe muitas vezes que o que é a discussão principal hoje do assunto que a gente vai tratar aqui é o dízimo. E para algumas igrejas, para algumas pessoas, o Antigo Testamento ele serve. Por quê? Porque ali ele trata do dízimo. Outras leis, outras orientações do Eterno, aí não serve. Porque daí não, isso é lá do Antigo Testamento. Então, quer dizer, aquilo que é benefício próprio, que vai para o bolso, que dá colheita boa, que dá colheita farta, aí serve. Mas vamos entrar direto no assunto, e até a gente vai deixar aqui espaço para quem quiser questionar, quem quiser, inclusive falar alguma coisa, dar um ok, dar um joinha, dizer para nós como é que está recebendo, como é que está a imagem, como é que está o som. A gente sabe que é o problema da internet, às vezes dificulta, né, esse contato que a gente pode ter, mas estamos aí, né? Então, agradecer a cada um de vocês que está entrando, se alguém puder ir citando os nomes até aí, depois aí para a gente agradecer o pessoal que está aí. A live ela vai ficar depois, com certeza, né? Então, aquilo que a gente não puder responder hoje diretamente aqui, é claro que com o tempo a gente vai estar também respondendo. Se você puder compartilhar com teu amigo, com teu familiar, com a pessoa que você ama e com a pessoa que você deseja que ela seja salva futuramente, que possa estar caminhando junto contigo, na fé, na crença do Eterno, do Criador, do Adonai, né? De Yeshua Mashiach, que é o nosso Eterno Poderoso. Então, a gente vai para isso. Valeu, pessoal? Hoje é um Shabbat, como a gente disse. E a partir de agora, então, eu vou passar a palavra para o Ederson aqui, e ele vai tratar também desse assunto específico que é do dízimo. Valeu? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Shalom. Vamos fazer o que nós propomos no começo. Vamos falar somente do dízimo, sem tentar sair do foco. E sem falar em outras línguas. Vamos falar somente em português para ter mais entendimento. Então, vamos lá. A primeira vez que a palavra dízimo aparece, pela primeira vez, é em Gênesis 14, 18. Onde diz que Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Só que não vamos entrar muito em detalhes nessa parte agora, porque existe muita controvérsia ainda sobre isso. Isso também não vai influenciar no estudo, no decorrer do estudo. Então vamos lá, vamos falar sobre os dízimos. Não sei se alguém quer comentar sobre essa parte do Melquisedeque, alguma coisa? Essa parte aí essa é a famosa parte. Eu vou ler para vocês, é Gênesis capítulo 14, versículo 18. Isso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus adversários às suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse foi um dos primeiros relatos sobre dízimo. Só que o problema é o exemplo, né? Ou o mandamento, como a gente chama, né? Onde é que está aqui que é para a gente fazer isso? Não está escrito explicitamente. Tem algumas coisas que eles explicam. Tem o chamado senso comum. Mas aqui ele ficou muito em aberto. Como o tio falou, a palavra ali para definir Deus Altíssimo é El Elyon, né? El Elyon. E El Elyon, no passado, não era o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia. El Elyon pode ser vários deuses, vários tipos. Então, só aqui ele já fica diferente. Não tem como você saber se é mesmo. E fora que Melque, se não me engano, é Deus, né? E Zedeque é um Deus também. Então,
Ele faz, tem contradições, né? várias contradições dentro do nome dele. Né? Sacerdote também não quer dizer que seja o sacerdote bíblico. Bíblico Naquela época, também. qualquer um que fazia sacrifício era tipo um sacerdote. Isso aí. Mas, como o Ederson falou, né, tio, não vamos se até essa parte porque é bem comprida, é bem Pode extensa. falar, tio. Pessoal, aqui, ó, nós estamos todos em família, tá? Aqui é toda uma família, a gente se reúne toda sexta-feira para a gente debater as paraxá, debater a Torá, enfim, a palavra, a Bíblia. E como eu disse, todo mundo está convidado para vir na nossa casa quando quiser aprender mais sobre a Bíblia, sobre a lei de Deus, sobre a lei do Eterno. Nós não somos nenhum pastores, até porque o único pastor verdadeiro foi o Eterno, né? Ele que é o único que tem. A gente não se denomina de apóstolo, de líder de igreja, não é por aí o caminho. Então, continuando aqui. É que eu tinha preparado um slide, na verdade, e não tem como estar passando para todo mundo. Então, eu vou ler aqui um pouquinho. Falando sobre os dízimos. O mundo religioso, em sua maioria, se apropriou da mitzvah, um mandamento, do dízimo, porque viu nele um sistema lucrativo de voltando aqui, calar. O dízimo era apenas um? É aqui que começa o problema para a maioria da religião cristã e suas afiliadas. A grande maioria das instituições religiosas não mencionam, mas no contexto da Beit HaMikdash, que é o templo sagrado, foi ordenado por Eterno como mitzvah da Torá 3 dízimos, como legislação vigente mencionados na Torá, que são estes. O primeiro dízimo, Maser Rishon, para o sustento da obra do templo e seus respectivos representantes legais, ou seja, sacerdotes e levitas. Isso está em número 18, 21 e Malaquias 3:10. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, senão vai ficar muito longo a live e não vai dar para acompanhar muito. Vocês podem estar acompanhando na Bíblia de vocês, hein, pessoal? Pode abrir a Bíblia, vocês vão confirmar. No celular também. No próprio celular, você pode estar buscando a palavra aí. Vocês podem estar seguindo e vão ver que aquilo que está sendo dito aqui está na mesma Bíblia que vocês, aí, tá ok? O segundo dízimo, Maser Sheni, usado pela própria pessoa para comer e se alegrar nas festividades bíblicas. Dízimo para o próprio dizimista, para ser usado nas celebrações perante o Eterno, preferencialmente com a família nas festas sagradas do Eterno, as santas convocações. Vocês encontram em Levítico 23, 1 e 2, Deuteronômio 14, 22 e 23. O terceiro dízimo, Maser Aniv, para o sustento dos pobres, necessitados e menos favorecidos, órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres. Isso está em Deuteronômio 26, do 12 ao 13. Faz favor, repete de novo aí, Edson. Repete, então. Esse é das três pessoas. O terceiro dízimo? Isso. Para o sustento dos pobres, necessitados, menos favorecidos, órfãos, viúvas e estrangeiros pobres. Não tem nada de pastor, apóstolo, nada. Que aqui fica aqui, ó, uma pergunta óbvia. Qual a denominação religiosa que reivindicam a cobrança de dízimos e praticam essas 3 formas de dízimo que foi estabelecida pelo Eterno? Eu não conheço nenhuma. Que até agora eu passei por várias religiões. Eu trabalhei na Umbanda por, uns 7 anos. Eu trabalhei na Umbanda, fui evangélico, na católica também cresci. Nenhuma vez eu vi isso. Então, sem falar que são todos mandamentos atrelados ao templo. Ao templo e a Israel, e era alimento, não era nada dinheiro. Mas vamos... vai mais pra frente que dá pra entender. Vamos... O produtor. Números 18, 20 ao 24. Aqui muitos perguntam, mas o dízimo era para Deus? Mas Deus precisa de dízimo? Vamos ver aí quem pode abrir em Números 18, 20. Já tá aqui, já tá aí, né? Pode ler. 20, tu quer que eu leia até Pode ler do 20 ao 24. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Só um pouquinho para quem que era? Os filhos de Levi. Para os filhos de Levi, entenderam, pessoal? Os filhos de Levi. E é legal, né? E era onde? Em Israel. Israel, os levitas. Um adendo só, né? Porque eles não tinham mais nada. Sim. Era só aquilo, né? Era a herança Por deles. isso que era por herança.
Pode continuar. Aqui agora vai dizer também, né? Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Eu nunca mais, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto Deus lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, aqui eu acho que ficou bem claro que o dízimo tinha um lugar, que era em Israel, e para quem que era? Os levitas. Hoje a gente não tem conhecimento de tribo de Mas Levi. mesmo assim, como é estatuto perpétuo, isso aí não morreu, né? Não. Prevalece. Não tem conhecimento, Aí não tá. tem o texto. Ainda não tenho 100% correto do tempo. Então não adianta querer fazer meio certo. Então é preferível não fazer se não tá fazendo certo. Levítico 27 e 30 também tem, mas vamos se ater no Deuteronômio 14 e 22 em diante. Se puderem abrir aí agora em Deuteronômio 14 e 22, tá aqui. Isso. 22 até Do 14 ao 22 ao 23. 22 e 23. Tá. É. Certamente darás os dízimos de todos os produtos da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Como é que é? Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E notou que dízimos está no plural, né? Não é só um Dízimos. Darás os dízimos. De toda a sua semente, quer dizer, dinheiro não. Dízimo da semente. Comida, alimento. Alimentos. É que na época, né, o pessoal disse que não existia dinheiro, mas vamos ver mais pra frente. Sim. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu grão. Opa, dá pra Opa, como é que é? Comerás Comerás os dízimos do teu grão. Será que é em moeda, em cédula, em dinheiro? Como é que Moeda se não dá come? pra comer. Não dá pra comer, né? Eu Não dá pra comer. Tem louco que come dinheiro. Você que está nos assistindo aí, abra sua Bíblia e verifica se isso que está sendo lido também está na tua Bíblia, né? na tua Bíblia. Porque de repente a gente está inventando história aqui e está te passando a conversa, né? Então, não deixa ninguém te passar a conversa. Leia na Bíblia. E a que eu tô lendo aqui é bem genérica, né? É genérica zona essa aqui. Isso em qualquer Bíblia, né? Seguindo ali, Paulo. Do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Até 23? É isso aí, tá. tem. Então ali dá para ver bem que no começo ele fala, no 22 ali, ele fala dízimos no plural, que é o que? É alimento, mas é semente de carne, né? Então eu acho que ficou bem claro isso aí. Não, mas naquele tempo o pessoal fala dízimo era alimento porque não tinha dinheiro. Mas vamos continuar no mesmo Deuteronômio 14, agora do 24 até o 29. Tá. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, tá? Então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Opa, já tinha dinheiro ali então. Tinha que vender. Só que daí entrega o aí dinheiro tá. ou não? Continua lendo, vamos ver. Então Deus ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Opa, então quer dizer que não era para dar para nenhum líder religioso, nada, nem no tempo. Vende Era para tudo vender e comprar para comer com a comida. para o seu próprio bem. Pessoal, agradecendo aqui a Valzinha Curitiba, obrigado por estar participando. O colega da GNS, Daniel, Radico, obrigado, Daniel. Está dizendo aí que o som tá bom, a imagem tá boa. A Estela Mares, Estela, obrigado, Estela. Gabriel Júnior aí, obrigado. A Tainá também está ligado conosco aí, direto. A Franciele, Franci, Danilo, obrigado também por estar participando. Alisson, obrigado. Obrigado aí, pessoal. Vai ficar a live aí depois. Quem não conseguir ver, Procura compartilhar com teus amigos aí também. marca com a quem família, você acha marca que o pessoal. deve ver, né? Vai ficar a live aí depois, pessoal. E depois quiser eu acho que rever coloca- e me questionar, pode ficar tranquilo, porque a gente tá para aprender junto. Né? Se nós estiver errado, que alguém nos corrija. O pessoal está pedindo para nós desligar o ar que está congelando aqui, viu? Depois acho Isso que é coloca, coisa da minha patroa, tá, pessoal? É a Tânia. depois viu? tu A Tânia que coloca tá nos pedindo. comentários o vídeo da porta da agulha.
Também. que se encaixa bem aqui nesse termo de Deuteronômio. Por quê? Para quem conhece a história do rico que queria entrar no reino dos céus, né? O que eu faço, Senhor, para entrar no reino dos céus? E daí o Jesus, no caso, Yeshua diz, né? Larga tudo e me segue. E daí, a partir dessa história, tem a história de que é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Aí por que será? Porque em Israel, antigamente, e até hoje acho que tem lá, né, no portão, tem um portão de metal. Depois acho que tu coloca o vídeo nos comentários, tio. Sim, eu vejo depois. E é um camelo, né? Não atrapalhando a palavra. Enfim, um camelo. E o que eles faziam com esse camelo? Eles tinham bastante mercadorias e não passavam pela porta, era escuro de noite. E para não perder as mercadorias, a pessoa rica, gananciosa, ela ficava para fora do estabelecimento, né, que era seguro. E eles acabavam ficando para fora de Israel, para ficar protegido em Israel do que ficar dentro, do que ficar preferiam ficar fora do que dentro. Em vez de eles se protegerem, ficar tudo seguro, depois ia lá fora, as mercadorias, se estivesse lá, se não tivesse, tem problema, porque já era de noite, né, já era escuro. Mas eles preferiam ficar de noite, fora, ser, palavra baixa calão, né, se fodendo, para se dar mal. E daí acabavam pegando friagem, indo de sendo roubado. Desculpa a palavra. Isso aí não tá na Bíblia, não. E daí eles acabavam se prejudicando, né? Acabou até perdendo a vida, às vezes, por causa da mercadoria. Então, por isso, mais fácil o pobre entrar pro reino do céu do que o rico. E daí por isso que o cara simplesmente virou as costas e saiu, né? Não quis mais papo. Que esse seria a historinha. Tu continua lendo ali. Do 25? É. Então vende e usata teu dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por boi, por ovelha, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir de tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Mas não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte na herança nem contigo. Ainda continua falando dos levitas, né? Então eu acho que ficou bem esclarecido que no começo, quando fala ali, no lugar, seria o tabernáculo, esse lugar, tá? Nessa época aqui ainda era o tabernáculo. Era antes do Shavuot. Isso. Então agora, acho que vamos para o famoso Malaquias 3:10, que o pessoal gosta muito. Essa do Malaquias, pessoal, você que frequenta a igreja evangélica, que comenta, Malaquias é o canal da chave da entrada da igreja, né? Então, tem algumas situações que a gente sempre tem comentado, 3:10, né? que quando se trata da questão de dízimo e de outras regras, outras normas, outras leis, conforme a necessidade de cada um, aí tem o versículo X lá que o pessoal lê, mas esquece que existe um capítulo todo, né, que ele fala sobre determinado assunto, e aí que tu vai ver o contexto do que é uma coisa e o contexto do que é outra, tu falar totalmente separado. É o básico, né? Interpretação de texto. Tu recebe uma carta, tu não vai ler a carta da metade. Ele começa com o título, vai desenvolvendo e depois vai dar um Fazer isso aí, né? parecer, né? Não tem como. Então vamos, antes de ler o Malaquias 3:10, que é o tão famoso. Obrigado, Kleber da Silva, também aí. Que é o tão famoso, vamos ler Malaquias 1:1 só para ver como é que começa. Consegue abrir? 3:10? Não, Malaquias 1:1. Olha aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, aqui já vemos então para quem que era. Quem que deu a palavra? O Senhor. Contra quem? Contra Israel. Então tinha um contexto ali que era para Israel. E ele usou quem? O profeta Malaquias. Mas antes de ir também agora para o 3, vamos para Malaquias 2:1. Para quem que é que ele está direcionando a palavra que vai do Correio 3:10? Agora, ó sacerdotes, estes mandamentos são para vós. Então, interessante, né? Então, agora é para os sacerdotes, né? Vamos ver, então, o capítulo 3 agora. Como é que ele está no 3? 3:10? Isso. Trazei... Mas vamos do 1 ao 5, primeiro. Pode Do Malaquias 1. Vamos pegar ele do início, né? Do 1 ao 5. Para não fazer igual alguns, né? Vamos pegar para ver todo o contexto, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú.
e fiz dos seus montes uma assolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu o destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Esse seria do 1:5. Do 1 ao 5? Obrigado também aí, o Thiago Castro, do Tenher. Obrigado, até o amigo aí, legal. Oi? O Thiago Castro do Tenher. Obrigado. Valeu. Esse foi Malaquias 1:1, no caso do 1 ao 5. Não, era o 3 do 1 ao 5. Ah, tá. Isso. Essa é errada. Eu estava lendo aqui. É Malaquias 3 do 1 ao 5. Isso. Beleza. Agora, Mas também tá Tá na ideia também. tudo certo. agora sim. Agora, Malaquias 3. Pessoal, vocês estão percebendo que há uma discussão aqui assim, ó, e é isso que vocês têm que ter na casa de vocês, às vezes vocês têm que discutir com quem está do lado de você, é o que você tem que olhar, o que está na tua palavra aí, para ver se condiz com o que nós estamos lendo. é uma discussão, é um questionamento. Não na verdade, o que a gente está procurando levar para vocês é aquilo que está escrito, que você pode estar acessando tanto pelo celular que a gente está acessando, ou procurar na tua palavra, né? Então, realmente, aí tu vai ter uma base daquilo que a gente está falando e daquilo que você está lendo também aí, para confirmar, valeu? Agora, vamos lá. Malaquias 3, 1 ao 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Me achegarei a vós para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva ou órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui podemos ver, né? Os que defraudam, aqui que tu falou do lavandeiro, a diarista em seu salário. Então, Algumas Bíblias falam em metáfora. a viúva e o órfão, tá falando aqui dos dízimos, né? Que era direcionado para eles, né? E deixa eu ver o que aqui. Então aqui, ó, antes, um pouquinho para cima, diz aqui, na casa de Judá e de Jerusalém, será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos, né? Então isso aqui vai ser uma restauração, né? Isso aqui Vai ser reestruturado. Né? Isso. Então, Marcos Carvalho, obrigado também, a Bruna Gazielli, o Inácio, muito obrigado aí por estar participando da live com a gente aí. então agora vamos para o 3, 6 ao 12. Agora vai começar. 3, 6 ou 12. Tá lá, Isso. Pedro, tá na sequência. Só Vou fazer uma lembrança do versículo passado, tá? O último que eu li foi: me achegarei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Joe, Lori, obrigado também por estar participando com a gente aí na live. Tiveram aqui a já esteve conversando. Eram para dar aqui, né? Nossas amigas de Getúlio Vargas, onde a gente se reúne também para falar da palavra do Eterno, de Yeshua Mashiach. Obrigado. Não consegui marcar eles na live, não deu tempo. Pode continuar. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. E aqui tem um porém, né? Quando ele fala estatutos, mandamentos, ordenanças, a tradução é Torá, né? Literalmente Torá, ensino, instrução, lei. Então, quando você pega a sua Bíblia, mas isso acontece direto, até no Novo Testamento, que a gente estava conversando, acho que foi ontem, né? Que se Jesus, quando ele andava no templo, que era o Novo Testamento, e ele ainda estava sendo escrito, a maioria dos livros é Marcos, Lucas, João, Mateus, como é que era o nome agora? Escribas. Eles escreviam sobre a vida de Jesus.
Então quer dizer o quê? Se eles estavam escrevendo sobre a vida naquele tempo, o que é que ele estava pregando naquele tempo? Se a maioria dos livros agora é sobre a vida dele. Salvo Cantares, Salmos e outras coisas. Então a dúvida que fica é, o que é que ele pregava naquele tempo? Do que ele falava naquele tempo, se ele não tinha ainda o Novo Testamento em mãos? Ele tinha, sim, os 5 primeiros livros, os Salmos também era bem requisitado no tempo, né? Mas ele não tinha o Novo Testamento. Então, o que é que ele fazia quando ele andava pelas terras e como conta as histórias? Obrigado também ao Gabriel Dávila Figueiredo. Obrigado por estar aí conosco. Silvana, também, obrigado. Shalom, Gabriel, shalom. Shalom, shalom. Pode continuar. Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubeis e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição... Só um pouquinho, Pedro, só um pouquinho. Vamos voltar atrás. Qual é o artigo da Bíblia, qual é o parágrafo da Bíblia que está lendo aí? Quem é que está falando? Em quem é que está escrito isso? Malaquias 3:8. Pessoal, Malaquias 8. 8. Abre tua Bíblia aí. Malaquias 3:8. Acompanha aí. O Pedro vai ler de novo e tu confere na tua Bíblia aí, para ver que não está só aqui no celular, pela internet, não está só na palavra que a gente está vendo aqui. Confira aí também. Pode repetir, Pedro? Eu vou começar a partir do 7, então vou voltar um Isso, pouquinho. volta um pouquinho, hein? Malaquias 3:7. Desde o dia de vossos antepassados, vós desviastes os meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Aí vem o 10, né? O famoso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Só lembrando que esse a casa do tesouro era o celeiro de armazenamento. Então era só para grãos E para contribuição de Isso. agricultores também, das partes. O que a gente percebe hoje, pessoal, que é aquilo que nós iniciamos a nossa fala, que os versículos de capítulos, eles são ditos dentro da igreja. Aí quando o pastor X, o pregador, ele diz, vocês têm que trazer os dízimos à casa do tesouro. Quem que disse que as igrejas hoje construídas são casas dos tesouros e que elas são consideradas templo? Se você vai ler na Bíblia, com certeza, depois a gente vai tocando nesse assunto, o templo não é o templo de agora, né? E os dízimos, como nós estamos observando agora, não é um dízimo de alimento. Mas vai haver uma situação onde que quem não pode compartilhar com o dízimo, naquela época existia o dinheiro, ele poderia vender o seu dízimo, porque ele não tinha como levar pela distância que estaria, e lá ele compraria para estar participando junto com os demais nessa parte do dízimo também. Pode ir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós as bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O devorador, por acaso, seria um gafanhoto? Isso mesmo, não é demônio. É um gafanhoto, né? Quando se fala em devorador dentro da igreja, que você quer dizer, ó, se você não for um dizimista, o devorador vai pegar o teu dinheiro. Vai pegar o capeta, minha gente. Desculpa a palavra. Mas é o capeta que está lá dentro da igreja que está levando o teu dinheiro e se dizendo ele ser o defensor do devorador, que é ele que está devorando o teu dinheiro. Tá certo que a gente é feito de barro, para abusar. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo. Vamos levando na live assim, ó, bem light, sabe? O pessoal que nos conhece sabe que a gente é assim mesmo, tá? A gente vai dando risada, até o Leonardo tá dando risada, ele não quer aparecer, mas ele tá dando risada também. O Leonardo é parceiro, gente boa. Vamos nessa aí. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A nossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Seria, acho que já. Obrigado também a Rosane Heck, minha irmã, está assistindo aí, muito obrigado. Já, entendeu? Também a Cristian Jorge, ali, muito obrigado. Kleber da Silva, Nunes, obrigado. Loriane, muito obrigado, Loriane, de novo. Shalom. Quem que é o bicho? Força aí, né? Obrigado. Então, aqui, retornando, Malaquias, ele já diz no início, no Malaquias 2, que era para os sacerdotes. Então, quando você lê aí que ele pergunta quem está roubando, ele está falando para os sacerdotes, que o povo dava o dízimo e eles não estavam distribuindo para as famílias que eram os necessitados. E aí já quebrou no meio, né? Até colocando Quem aqui. que hoje é E o sacerdote? povo também, de certa forma, estava... O que a gente fala? Aquilo que a gente iniciou lá nas primeiras lives que a gente fez, a gente fala aquilo que a gente participou, aquilo que conviveu, aquilo que a gente viu e aquilo que presenciou. E essa questão aqui, quando alguém diz lá dentro da suposta igreja, vocês estão me enganando nos dízimos, o pregador lá em cima, ele está falando para o povo, mas na verdade é ele que é o cara que está fazendo justamente isso que a Bíblia diz que não é para fazer. Esse questionamento não é para o povo. Esse questionamento é o povo que deveria fazer para o pregador. No que vocês estão me lucrando? É no dízimo, porque o dízimo está sendo dado ou cobrado de maneira errada. Né? Até em algumas situações que a gente teve conversando sobre dízimo, sobre oferta, hoje em dia o pessoal está construindo templos, construindo igreja, fazendo rifa, vendendo motos dentro da igreja, comercializando pano, comercializando sal do milagre, óleo da unção, lâmpada da maravilha, a lâmpada da Eladim, vassoura que varre as maldades. Quer dizer, isso aí não existe, gente. Isso aí não existe. Isso aí é uma enganação geral. Tá? Vocês que têm acompanhado as próprias redes de televisão, as próprias páginas do Facebook, vocês têm escutado cada absurdo. Hoje as igrejas se transformaram numa banda de música com várias bailarinas fazendo samba. E aí a pregação é um versículo da Bíblia e vira só em aleluia, xalabalaia, 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 não sei o quê. Cara, isso aí não... Aqui na Bíblia não tem nada de xalabalá, xarabaru, não tem nada disso. Isso aí é palhaçada, gente. Então, o que a gente aprendeu aqui? Malaquias, a gente sabe que quem estava sendo repreendido ali seria o sacerdote. A gente aprendeu que era em Israel, tanto é que quem estava longe tinha que vender e comprar para comer ali. Eram comidas. Casa do tesouro se refere ao celeiro do armazenamento. Quando ele fala em abrir as janelas do céu, é chuva para a colheita. Então ele vai abençoar a colheita quando você recolher. Também aprendemos que o devorador aqui são as pragas da colheita. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com dinheiro, nem nada. Que faz sentido agora, que nem essa polêmica que separar a agricultura para tudo, e é verdade, realmente. Tipo, o cara que mais deveria dar o dízimo, realmente, né, o mantimento, era o agricultor. Porque pensa no Rio Grande do Sul hoje, né, separar o agricultor, você vai, não tem trigo, não tem soja, não tem mandioca, não tem batata, praticamente todos os vegetais que a gente come hoje, né, saudáveis, você vai, não Daí tem. eu vou dizer, não, mas tem que dar o dízimo. Mas tu não vê em nenhum lugar, porque existia pedreiro, carpinteiro, tanto é que, né, Yosef era carpinteiro, ferreiro. Cadê o dízimo deles? Não, era só para quem plantava, o dízimo era para eles, para sustentar os levitas, dentro que eles distribuíam para os necessitados. E também distribuir mantimentos, né, para os levitas. Então, alguém pede assim, tá, mas Jesus, no caso, para nós é Yeshua, ele não foi contra o dízimo, pois naquele tempo já existia o templo ainda. Existiam os levitas, os órfãos e viúvas, e estrangeiros, necessitados. Então, como hoje podemos dizimar, se não tem mais o templo, se não se sabe mais quem são da tribo de Levi? Bom, onde ainda existem os necessitados, os órfãos, viúvas, estrangeiros e os menos afortunados. Um questionamento até, aproveitando que você vai dando uma olhadinha aí, Cristão. Você que é conhecedor da palavra, você que lê a Bíblia, ou que pelo menos alguém que tenha entendido da Bíblia, você lembra daquela passagem, né, do comércio que havia dentro do templo lá em Israel, que Yeshua Mashiach chegou lá e baixou o rebenque para todo mundo, né? Mandou mesa para um lado, cadeira para o outro, os pombos para um lado. Imagina se hoje ele voltasse e entrasse dentro dessas supostas igrejas aí. Ele não tinha que vir com ele tinha que vir mais ou menos que no Bolsonaro, virado de metralhadora, né? Será que ele vai ser manso? Isso aqui é puxar antes que esqueci que ele tá bem bonzinho hoje, se tu perceber. Porque ele mesmo foi lá e bateu, não queria nem saber de lei, não estava nem aí para a polícia. Naquele tempo existia
sei lá, zeladora, alguma coisa, mas não estava nem aí. Pegou um chicotinho caprichado e meteu e tudo. Será que ele sendo um Tu imagina hoje o que ele faria, mestre né? na Torá, né? Yeshua sendo um mestre na Torá, tu acha que ele ia ficar quietinho? Ele é conhecedor da palavra, ele que mandou a palavra, ele que determinou como é que fazia. E aí chegar no templo, na casa dele, e ver o pessoal comercializando, né, no lugar onde está um lugar sagrado, que devia falar dele, da vida do Eterno, da vida do Criador, de Adonai. Ele pegou, naquele tempo, ele pegou a máquina, você diz assim, a melhor arma que tinha, né? O chicote. Era o chicote. E nessa era existe arma, tu imagina se ele vivesse nessa A era. Lore comentou ali, ó, não ia sobrar um na frente dele, é verdade? Mas ia dissipar. Na verdade, hoje iriam crucificar ele de novo, Sim. chicotear, apedrejar. Aí, Tirando uma palhinha hoje, o pessoal hoje está respeitando a Sexta-feira Santa, né? Na Bíblia aqui não existe Sexta-feira Santa, tá? Até você que está lendo a Bíblia, que está lendo a Bíblia, tu pode procurar em qualquer lugar aqui. E se você tiver alguma matéria que fale sobre Sexta-feira Santa, você me passa aqui, porque eu aqui não vi nada, eu acho que ninguém viu aqui. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Mais uma vez vão crucificar Jesus e estão tentando liberar Barrabás. Eu falo do Barrabás justamente uma situação que nós passamos no Brasil agora, no mês de outubro. 44% do povo brasileiro votou em ladrão. Eu estou falando de quem? Luiz Inácio Lula da Silva, corruptor, que está preso pela justiça brasileira lá em Brasília, em Curitiba, desculpa. E o povo brasileiro, se você buscar nas páginas da internet, você vai ver ali que 44% do eleitor brasileiro votou em Barrabás. E o que nós estamos vendo hoje não é diferente daquela época lá, que crucificaram o Criador, né, crucificaram Yeshua Mashiach e liberaram Barrabás. E nós estamos vivendo isso hoje. Por isso que a gente vê muitas igrejas, elas estão abaixo, né, dos grandes líderes, aquilo que eu havia comentado anteriormente, que você pegar 4 ou 5 líderes da igreja, onde é que eles estão hoje? Inclusive, agora, essa semana, o próprio Supremo aí acabou tirando aquele passaporte daquele safado lá, do cara que está rico, e além de ganhar um monte de dinheiro, queria viajar de graça para o exterior, né? Parabéns para a justiça brasileira que tirou esse passaporte dele da esposa dele. Além de levar o dinheiro de todos vocês aí que são dizimistas, de todos vocês que às vezes deixam de comprar um remédio para tua família, um remédio para teu filho, que deixam de comprar um alimento para a tua sustentação da carne, você dá o dízimo na igreja para esses caras estar enriquecendo aí com milhões e milhões e milhões de dinheiro usando aí para fazer bem o contrário do que a própria palavra diz, que deveria vender tudo e seguir ele. E os caras estão tirando tudo de você e vocês é que estão seguindo eles para eles ficarem mais ricos. Voltando ao contexto. Um adendo, né? Vai sair fora do contexto, mas é bom esse, né? Em Atos, se eu não me engano, é 17:10/11, eu já peguei aqui. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia, que no caso Paulo e Silas estavam pregando para eles, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez e examinaram as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E esse é o adendo importante. Se o teu pastor, teu padre, teu bispo, teu apóstolo, te questionar quando você for falar alguma coisa para ele ficar bravo e não querer te responder, esse vai ser o único, como é que eu vou dizer assim, a única coisa nessa que você tem questionamento. Se você não tiver isso aí, você não vai conseguir crescer em nada. Tanto é que no seu trabalho também, nas suas atitudes da vida também, porque você precisa ter um questionamento para saber o que é certo e o que é errado. E quando você não pesquisa como foi ali em Berea, quando você não pesquisa, você não vê todos os dias certinho como tá, como não tá, é aí que complica as coisas. Pode continuar. O pessoal às vezes fala, mas vocês só falam do suposto Antigo Testamento, né? Para nós não é Antigo Testamento, não existe nem Novo Testamento. O pessoal fala, vocês estão usando só do Antigo, só que a maioria dos religiosos usam do Antigo, que eles falam que é Antigo, para cobrar o suposto dízimo em dinheiro. E daí falam, mas o dízimo veio antes da lei. Então, peraí, o Shabat também veio antes da lei. Então, por quê? E os que cobram o dízimo não cumprem o Shabat? Então, peraí, algo está estranho nisso aí. Mas, então, já que falamos bastante, né, do suposto Antigo Testamento, vamos ver, então, no Novo agora, né? O pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre o tal Melquisedeque, mas com o Novo Testamento.
Vamos analisar então. Se Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque, que eu também não vou entrar nesse assunto agora, que tem bastante contexto sobre esse assunto aí, mas levando em consideração que diz em seguida, então vamos fazer uma analogia sobre isso. Alguns religiosos dizem que Melquisedeque é a sombra do Mashiach. Em Hebreus 6:20 diz que o Messias é eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, então como eu vou dizimar para o Messias? E em qual templo? Peraí, mas os religiosos mesmo dizem que nós somos o templo. Então, por isso que o Messias fala dos dízimos, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados, em Mateus 25:33 em diante. Vamos ver aí, vamos ler Mateus 25:33. Mateus 25, 33 até o 46. 33 até o 46. Isso. 33 ao 46, tio. É. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só pra É o 25, capítulo 25. Sim, sim, só quero ver uma coisa aqui. Que essa Bíblia aqui é... Tá. Mateus 25, né? 33, tá. É porque a minha... Quando Jesus, né, tá falando, ela fica em vermelho. É 33 até o 40 aí. Até o 46. Tá. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Então, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar? E respondeu-lhes o rei: Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui, o que percebemos aqui? Yeshua aqui nesse texto, ele fala de todos os dízimos. Ele fala que o pessoal deu para ele o bebê, que ele era estrangeiro, né, ou forasteiro, como tá ali. Essa aqui é a mais forte de todas. Então aqui dá para entender que ele estava falando diretamente dos dízimos, que as pessoas, ele fala dos da direita e da esquerda, e diz aqui quem são e quem não são. Obrigado, eu, Cleberton da Silva, Cleberton Silva Nunes também, tá ligado com a gente aí, obrigado. Deixa eu só dar uma palhinha aqui referente àquilo que você fala de pisar dentro da igreja. Pessoal, quando vai na igreja, o pessoal comenta, principalmente, o versículo primeiro aí do Salmo 122, né? Até, Pedro, gostaria que tu lesse, lê para nós aqui, ó. É na mesma Bíblia de vocês, abrem lá no Salmo 122 aí, pessoal. Dá um tempinho pro pessoal abrir. E aqui tem um amigo que faz um questionamento, até, ele pediu para comentar: Paulo, faça favor, leia o que não precisa dizer o nome do amigo, ali, ó, mas só o que ele está dizendo aí. Queria comentar um fato que ocorreu comigo uma vez. Fui à igreja depois de muito tempo parado, e um pastor pediu se eu queria dar o dízimo, sendo que tinha pisado a primeira vez na igreja. Isso é sacanagem, disse que o dízimo é a salvação. Você está vendo, né, pessoal? Aquilo que a gente estava falando agora, tem uma testemunha aí. Você que já abriu a Bíblia no 122, no Salmo 122, eu vou pedir para o Pedro aqui, só para vocês verem o que é o contexto de um assunto e quando é que um pregador, ele usa somente um versículo para buscar o que lhe interessa. Aí diz: não, vocês têm que vir na casa do Senhor, né, para trazer seu dízimo, botar os pés na casa do Senhor. O que diz aqui o versículo 1 do Salmo 122, Pedro? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tá. O que dá para entender? Quando o pastor lá diz: ainda bem, vocês têm que dizer que estão alegres de estar aqui na casa do Senhor. Agora vamos dar uma lidinha aqui, ó, em todo o Salmo 122 para ver para quem era essa dita aí.
que se chama contextualizar. Exatamente, vamos contextualizar agora aí. Interpretação de texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, nos farei o teu bem. Então, aí, ó, é o pessoal de Israel. É o hino, na verdade, é o hino 122, que é chamado de Salmo. Então, quando alguém usa só um versículo, você tem uma interpretação. Agora, quando tu lê o contexto inteiro, você vai ver que isso aí não é para nós aqui. Isso aqui é para lá de Jerusalém. Então, assim, ó, se você leu ali e escutou junto com nós aqui Mateus 25, 33 ao 46, e viu que o próprio Messias falou sobre onde que seriam os dízimos, e isso não te tocou no teu coração, desculpa, né? Você não entendeu a palavra. E se você acha que você fazendo, o dinheiro é meu, não importa, o dinheiro é seu. Não estou querendo te dizer onde que você vai colocar o dinheiro, não. Só que tem que ter isso na mente. Quando você está dando dinheiro para o pastor e ele está cobrando de você, é ele que está roubando de você. Ponto. Você está dando dinheiro para ele. Só que quando você dá o dinheiro para o pastor, você está roubando dos pobres. Porque era para eles esse dinheiro. Você poderia dar em comida, não precisa dar dinheiro. Ele vai gastar em outra coisa. Vai lá e você compra o alimento e dá para ele. Eu vejo o pessoal fazendo a campanha para a África, para não sei o que. Temos que ajudar? Temos. Mas às vezes o vizinho do lado está passando necessidade, você sabe. Ou da tua própria família. Ou da empresa que tu trabalha. Nós somos 5 irmãos. Se você conhece os seus irmãos, você sabe um está passando necessidade, vai ajudar ele. Esse é o verdadeiro dízimo. É para você ajudar quem realmente precisa. Como hoje o templo ainda não tem, a gente tem que ajudar os que têm, que está na palavra, que são os órfãos, os necessitados, as viúvas. Só que hoje ainda o governo deu um jeito de tirar até o direito delas, dando aposentadoria. Que isso seria das pessoas ajudar. Mas isso é outro caso. Então, eu acho que seria mais ou menos isso sobre o dízimo. Obrigado aí, Marilene Maite também, o Dionil, o Biff. Obrigado por estar assistindo com a gente essa live. Isso aí, obrigado a todos. A live vai ficar aí. Quem quiser comentar depois, nós vamos estar vendo os questionamentos. Se alguém quiser pedir mais alguma coisa. Só assim, ó, queremos agradecer de verdade você que participou aí, você, pastor, que está assistindo. Esperamos que isso venha a tocar. E não é vergonha para ninguém dizer que pode mudar. Se você sentir no teu coração que aquilo que a gente disse tem um pouco de verdade, né, que não é nós que estamos dizendo, nós não queremos que vocês mudem só porque a gente falou, não. Se aprofunde mais na palavra, leia mais o que está escrito aqui. Não se apegue somente no versículo, pegue na carta inteira, pega em todo o contexto, veja o contexto. Quem sabe até você briga com o teu líder lá de cima, que só está levando dinheiro, e faça a tua igreja de verdade, faça a tua igreja para ajudar as pessoas a sobreviver. Isso é a igreja. Isso que a gente faz, que a gente se reúne toda sexta-feira. Hoje, mais uma vez, agradecer ao Leonel que está aqui conosco. Leonel, faça favor, senta aqui do lado, aqui, para saber quem é o Leonel. Eu falo tanto do Leonel, vem aqui. Eu falo tanto do Leonel, mas o pessoal não conhece o Leonel. Então, aqui está lá o nosso amigo Leonel. O Leonel trabalha conosco, inclusive na GNS. Agradecer a ti, agradecer a tua esposa. Agradecer a esposa dele que permitiu que ele está aqui, tá? Então, até é bom que ele está aqui, né? Que ela vai subir, né? Realmente o Leonel está lá. O Leonel aqui é o nosso colega de trabalho. O Leonel agora vai ser papai, porque não sabe, né? Vai ser papai, como é que é o nome do bebê? O Miguel, né? Daqui 2 meses, com a bênção do Eterno, com a bênção do nosso Criador. Ele está aí, chegando também com a família dele, com a esposa dele. Vai ter um filho, né? Que se não fosse pela vontade do Eterno, hoje não estaria também nessa gestação da esposa dele. Agradecer a esposa dele também por ter liberado o Daniel, né? Ela está aqui conosco. Mas enfim, pessoal, nós nos propusemos a falar em vários assuntos polêmicos, né? A gente já falou da drogadização, já falou uma parte da política, vamos voltar a falar da política. Hoje estamos falando do dízimo, mas aquilo que a gente colocou desde o início. É bem como diz a Bíblia, assim, ó. Nós estamos levando a palavra. Se porventura alguém não quiser ouvir, simplesmente ninguém vai obrigar ninguém a seguir o que a gente está dizendo. A gente simplesmente está passando o nosso entendimento, que também não é 100% ainda, mas é bem diferente do que a gente percebe que tem acontecido, e é bem diferente dos lugares que a gente ia, que acabou saindo
por não concordar com a maneira de como eram feitos. Até porque aqui em casa tem um monte de pano, já tivemos sal, só não compramos vassoura porque não cabia dentro do carro, senão até a vassoura veio das igrejas. Né? Mas enfim, queremos agradecer então a todo mundo que está aqui, agradecer a família que está do lado, o pessoal questionou, a Lore questionou da Tânia, a Tânia está aí no cantinho, tá? Chega aí, Tânia. Vem aqui também, aparece aqui embaixo. Tá aqui, ó, tá Lá, aqui. essa abaixo que o pessoal não te viu, aí embaixo. Ó. Aí, ó. Olha no baixo ali. Tá aqui a Tânia, tá, Lore? Então, o pessoal não fugiu, não. Tem a Adriana que está ali, o Alessandro, a Tainá, a Bela, a Gabriela, enfim, a Choline que também está escondidinha no canto. Mas, enfim, a nossa família é assim, ó. As pessoas que não nos conhecem acham que a gente é louco e a gente que conhece acha que é verdade. Então é isso aí mesmo, né? Mas, pessoal, agradecer mesmo. A Ana, obrigado, Ana, também, por ter participado. E a gente pede, se cada um de vocês puder compartilhar a live, copiar, colar aí no WhatsApp, para que mais pessoas possam estar vendo o que a gente fez e a gente está aberto à discussão, né? Se alguém tiver uma ideia, quer trocar uma ideia, pode colocar aí nos comentários, que depois a gente vai estar respondendo, Pedro, Paulo, Éder, enfim. Eu já não, porque já essa parte é com eles, né? Eu deixamos aberto, então, para que você possa também estar fazendo os seus comentários. E se você tiver mais algum assunto bíblico específico que queira saber, né, Paulo? Alguma coisa que a gente possa estar levando também, que possa estar tirando alguma dúvida, mas que fique bem claro, tudo que a gente falar está aqui dentro, tá, pessoal? Não é nada inventado. Você que pode nos acompanhar agora nessa live, você deve ter aberto a sua palavra, e se não abriu, não tem problema. Está tudo gravadinho, depois com o tempo tu pode ir escutando passo a passo, vai abrindo a tua Bíblia, a tua Torá, enfim, e vai seguindo passo a passo para ver se aquilo que foi dito aqui realmente está na tua Bíblia ou não está. Então não é invenção nossa. Mas não se apegue simplesmente ao versículo. Se pega no contexto inteiro, que é para terminar com as polêmicas. Aí a Tânia está dizendo, ó, você já passou da tua hora, fala demais, cara. Obrigado. Shalom a todos. Obrigado. Shalom a todos. Shalom. Daniel? Shalom. Cara, você não é Daniel, rapaz. Você é Leonel. Obrigado, gente. Até a próxima.